Vamos orar mais uma vez. Senhor, revela a Tua glória através da Tua palavra. E como nós acabamos de cantar, nos mostra Cristo. Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Que o Senhor agora nos mostre a esperança, a salvação, o resgate que o Senhor oferece através do Teu Filho. Senhor, nós clamamos que o Senhor agora nos dê ouvidos para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a segunda mensagem dessa série de parábolas do reino. Jesus, nessa passagem, ele conta 3 parábolas: a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Essas 3 parábolas, como nós vamos ver, estão relacionadas. Elas ensinam o mesmo tema. O Senhor usa o reino da agricultura e o reino da culinária para falar do reino dos céus, como um bom mestre que ele é. Na passagem anterior, nós vimos o Senhor Jesus contando uma parábola sobre um semeador que lançava a semente da palavra em 4 tipos de solos diferentes. Aqui, Jesus, de novo, usa um semeador. Versículo 24. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas agora, ao invés de 4 solos ilustrarem 4 reações diferentes das pessoas no mundo, o que Jesus faz é colocar o foco em 2 tipos de semente: o joio e o trigo no mesmo solo. A história que Jesus conta é que o semeador, ele semeou trigo, boa semente, e foi dormir. Enquanto ele estava dormindo, veio um inimigo, e ele pegou joio e misturou no solo, no campo, que era desse homem. No versículo 27, os empregados estranhos começam a crescer também joio ali, e eles vão perguntar para o dono, no final do 27, de onde vem o joio? E o Senhor responde: o inimigo fez isso. E aí os servos perguntam: Senhor, a gente deve arrancar o joio agora do campo? E o dono da casa, que representa Jesus, ele responde no versículo 29, não. Porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E aponta para o último dia. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Um destino, mas recolham o trigo no meu celeiro. Essa primeira parábola, Jesus continua no mundo das sementes e conta agora uma outra parábola usando um grão de mostarda. É um pontinho preto que tem 1 milímetro, bem pequeno. Das sementes que eram plantadas na região, é a menor. Não tinha nenhuma menor que ela. Mas Jesus conta que ela cresce e vira uma árvore enorme. A mostarda pode chegar até quase 4 metros de altura. De 1 milímetro para 4 metros. E o Senhor Jesus usa essa ilustração para falar do reino dos céus. A árvore fica tão grande, que os pássaros podem fazer ninhos protegidos lá em cima. E Jesus conta mais uma terceira parábola. E agora ele sai do campo e entra na cozinha. Ele vai para o mundo da culinária. A terceira parábola é sobre uma mulher fazendo pão. Essa mulher está fazendo pão, versículo 33, uma parábola muito curta. Ele fala que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou, misturou em 3 medidas de farinha até tudo ficar levedado. Então, assim como o grão de mostarda pequeno cresceu e se transformou numa grande árvore, o fermento invisível, pequeno, transformou toda a massa que cresceu também, e tudo ficou levedado. E agora, Mateus dá uma razão. Por que Jesus, quando abre a boca, quando tem uma multidão diante dele, não os discípulos conversando com ele, mas quando tem uma multidão diante dele, ele abre a boca com parábolas. Sempre fala parábolas. Mateus dá mais uma razão. Capítulo 34.
E a razão é fascinante. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas e sem parábolas. Nada lhes dizia. Por quê? Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. E ele cita o Salmo 78, um salmo de Asaf. Salmo 78, 2. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O que é interessante é que esse salmo não é uma profecia do Messias. Esse salmo não está prometendo que um dia virá um Messias Salvador. Não é isso que está acontecendo no Salmo 78. Mas Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, leu o Antigo Testamento de uma maneira em que cada parte, cada pedaço do Antigo Testamento revela, no final das contas, Cristo. Então ele vê um pedaço, aqui é Asaf, aqui nesse pedaço, Cristo está sendo revelado. Todas as pessoas, tudo que acontece, os eventos, tudo no Antigo Testamento, no final das contas, Mateus entende, aponta para Cristo. Então você imagina como se cada passagem fosse um pedaço de uma imagem que, juntando todo o Antigo Testamento, forma um retrato de Jesus. Então você pega o esmagador da serpente, em Gênesis 3, junta com um pedaço do filho de Abraão, ali em Gênesis 12, e você pega o pedaço de Êxodo, onde tem o cordeiro da Páscoa, e você pega o dia da expiação em Levítico, e pega o grande profeta, maior que Moisés, em Deuteronômio, e você pega o servo sofredor ali em Isaías, e o grande rei prometido em Daniel, e Davi, e Asaf, e você junta todos esses pedaços, cola com a graça soberana de Deus, e no final você tem um retrato lindo de quem é o Messias, quem Cristo é, o que ele veio fazer, todo o poder e a glória dele. É assim que Mateus lê a Bíblia, e a gente quer ler a Bíblia como Mateus. É por isso que ele fala que Jesus cumpre esse salmo de Asaf, porque assim como Asaf, no Salmo 78, anunciou os poderosos feitos de Deus para o povo de Deus, Israel, agora Jesus, como Asaf, anuncia os poderosos feitos de Deus para o povo de Deus, os discípulos, que representam esse povo. Mas tem uma diferença enorme. Asaf anunciou a salvação, ponto, ele parou. Jesus vai além. Ele anuncia a salvação, mas ele não só anuncia, ele próprio é o autor e o consumador dessa salvação. É isso que Mateus está dizendo. É como se Jesus juntasse cada parte, cada pedaço do Antigo Testamento, ele colasse, e depois que o retrato estivesse pronto, ele falasse: sou eu! É a minha glória que estava revelada no Antigo Testamento, e agora eu cheguei, o rei prometido. Se arrependam, creiam em mim, e vocês vão viver para sempre no reino do meu Pai. As multidões vão embora, e Jesus vai para casa com os discípulos, versículo 36, e ele vai explicar agora, como ele sempre faz com os discípulos. Jesus despede as multidões, os discípulos se aproximam, eles fazem um pedido: Senhor, explique-nos a parábola do joio e do campo. É para que eles também precisam de ajuda, explicação do Messias. E Jesus fez o que ele fez com a parábola do semeador. Eles pedem para explicar, e Jesus explica. Ele ama os seus discípulos. Ele interpreta. A partir do 37, o Senhor vai traduzindo. Ele responde: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ele próprio, Cristo. 38, o campo é o mundo. A boa semente, que é o trigo, são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. As duas sementes representam toda a humanidade, os filhos do reino e os filhos do maligno. 39, o inimigo que semeou, aquele que foi à noite, traiçoeiro, quando estava todo mundo dormindo e jogou o joio, esse é o diabo. E a colheita é o fim dos tempos, o dia do julgamento, e os ceifeiros são os servos do Senhor Jesus, os anjos que ele vai enviar para auxiliar ele no dia do julgamento. Então ele faz essas conexões, e no final da passagem ele demonstra os diferentes destinos desses dois grupos de pessoas. Ele fala que o joio vai ser amarrado e lançado
fogo para representar o julgamento. Ele fala que os filhos do reino vão ser trazidos para o celeiro do Pai. O que eu quero fazer com vocês agora é, usando essa imagem de Jesus como um mestre que proclama através de parábola as coisas do reino, as atividades do reino. O que eu quero mostrar para vocês agora são 7 decretos que o Rei Jesus está revelando, proclamando através dessas parábolas. Você imagina o Senhor Jesus com um pergaminho na mão, abrindo o pergaminho, levantando a voz e declarando os decretos do Rei dos céus. E esses decretos têm implicações práticas enormes para a nossa vida como peregrinos aqui na terra. Então, o primeiro decreto do Rei dos céus é o seguinte. Primeiro decreto, isso é muito importante, afeta todos os outros. O Senhor Jesus está dizendo: o meu reino foi inaugurado, mas ainda não consumado. Eu inaugurei o meu reino, mas eu ainda não consumei o meu reino. Interessante que nos reinos desse mundo, primeiro a gente constrói alguma coisa e depois a gente inaugura. Então, o governo junta aquele dinheiro enorme, constrói um prédio lindo, todo mundo trabalhando por anos. Terminou a construção, eles colocam uma fita vermelha amarrada na entrada, vem alguém importante com uma tesoura enorme e corta aquela fita, inaugurado, podem entrar. E assim funciona no reino da terra. No reino dos céus é o contrário. Como geralmente acontece, não só as leis do reino dos céus são diferentes, elas são contrárias aos reinos dessa terra. Nos céus, primeiro Jesus inaugura, ele vem até aqui, corta a fita vermelha, inaugura o reino dele, depois ele entra nesse mundo e começa a construir o reino dele. Primeiro vem a inauguração, depois a construção. O reino é inaugurado com um grãozinho de mostarda no começo, mas na consumação ele vai ser uma árvore enorme. Ele é inaugurado com fermentos que a gente não pode ver. Parece insignificante. Depois, o efeito que aquilo causa em toda a massa é enorme. E o reino começa, quando ele é inaugurado, uma mistura. Tem joio e tem trigo, tudo misturado. Mas na consumação, tem uma separação completa e total. E a glória do Senhor vai ser refletida. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, nesse sentido, o reino dos céus, ele já existe e ele ainda não existe. Já, agora, mas ainda não. Já existe porque as pessoas estão sendo salvas, transformadas. Você cresce em santidade. As pessoas saem das trevas para a luz. Já, agora, está acontecendo. Mas ainda não em sua plenitude. Porque você ainda sofre. A gente ainda peca. Esse mundo ainda tem tragédia, dor, guerra, morte. Tudo isso, na consumação, vai acabar. Então, esse é o primeiro princípio. O reino dele foi inaugurado, mas não consumado. Os próximos 6 decretos estão amarrados nesse. Esse é o princípio que governa tudo. O decreto número 2. Para os filhos do reino. O Rei dos céus diz: esperem oposição nesse mundo. Nesse mundo, esperem oposição. No versículo 39, ele fala que o inimigo, que é o diabo, foi o que semeou, e ele fala que existem joios aqui, joio, que são os filhos do maligno. Então você tenta ser luz no seu trabalho. Você fala: Senhor, me ajuda, eu quero ser uma bênção, eu quero ser luz, eu quero falar de Cristo, eu quero testemunhar Cristo. Você começa a fazer isso e alguém tenta puxar o seu tapete. O seu chefe começa a tratar você mal e você fica confuso. Você tenta ser luz na sua vizinhança, ser amoroso, agradável com os vizinhos, e o diabo semeia discórdia e começa a causar problema envolvendo você. Você tenta amar as pessoas da sua família, seus parentes que não conhecem o Senhor. Você tenta servir com alegria, com amor. E o que acontece é que você recebe de volta rejeição. Não tem nada
filhos do reino, não tem nada de estranho acontecendo. A gente não deveria ficar surpreso. A gente tem que parar com essa ilusão de achar que a gente vai conquistar a amizade do mundo. A gente ama eles, a gente morre por eles e fala de Cristo. Mas a gente tem que parar com essa ilusão que sempre vai voltar amor. É o que o Senhor Jesus está dizendo, sempre vai ter aqui joio e trigo. A implicação importante para a sua vida é que vocês de consciência mais sensível, não pense que quando a sua vida fica mais difícil e as coisas não dão certo, é porque você está pecando e Deus está punindo você. Esse não é um bom pensamento. Às vezes, sim, claro, o Senhor disciplina a gente, isso é verdade. Mas um dos decretos do rei, nesse mundo, sempre haverá oposição entre vocês e o joio. Sempre. Então, muitas vezes, as dificuldades que aumentam na sua vida não são um sinal da sua desobediência. Na verdade, exatamente o contrário. A sua vida está mais difícil exatamente porque agora você está andando pela fé, em obediência. O inimigo não gosta, ele não gosta disso. Quanto mais intenso, mais fiel o seu serviço no reino, mais oposição. O inimigo é como uma ursa com os filhotes. Você está longe dela, a ursa não vai fazer nada com você. Agora experimenta chegar perto para arrancar um dos filhotes da ursa. É perigo, acerta. E é exatamente o que acontece no mundo espiritual. Quando a gente entra no território inimigo para tentar resgatar um dos filhos do maligno, amar eles, falar de Cristo, falar aqui, é aqui que tem salvação. Quando a gente tenta chegar perto, o inimigo fica furioso, como uma ursa. E muitas vezes, sua vida vai ficar mais difícil. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Quero lembrar você que quando você for até a ursa, para tirar os filhotes do maligno, você sempre tem companhia. O leão da tribo de Judá prometeu estar do seu lado. Ele é bem mais poderoso que essa ursa. E se milhões de homens dão a vida em guerras para libertar as pessoas dos impérios dessa terra, quanto mais a gente deveria se arriscar e dar a nossa vida para libertar as pessoas do império das trevas. Essa é uma guerra digna. E esse é o segundo decreto do Senhor. Espere oposição. Não tem nada de surpreendente acontecendo. Terceiro decreto do Rei dos Céus. Terceiro decreto é, abre aspas, minha igreja pode parecer pequena e fraca, mas ela será grande e gloriosa. Ela pode parecer agora, eu inaugurei e não consumei, agora ela pode parecer pequena e fraca, mas ela vai ser grande, gloriosa. Esse decreto vem da parábola do grão de mostarda. Pontinho preto, lançado no solo, menor das sementes. Versículo 32 diz que ela se torna maior do que as hortaliças. 4 metros de glória e majestade e grandeza. E é assim, olha para a história. 12 discípulos, 12 homens. Um grãozinho de mostarda. Grãozinho, 12 homens. Lá na Palestina. Senhor Jesus, preso, pregado numa cruz, ele morre, é sepultado, ressuscita, volta para o Pai e envia o Espírito para esses 12. Alguns meses depois, já são milhares. Você vai vendo o livro de Atos, milhares e milhares e milhares. Igrejas que não param de ser plantadas. Ásia, África, Europa. Faz 2000 anos que essa árvore do reino, povo de Deus, está sendo espalhado como galhos que vão tomando os 4 cantos do mundo. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. Uma árvore gigantesca de um povo de milhões e milhões e milhões de pessoas. Em breve, na consumação do reino, todo o povo redimido, comprado, vai estar reunido em volta do trono. Todos os seguidores do Cordeiro juntos, em volta do trono, na recompensa dele, pelo que ele fez. Foi o que o apóstolo João viu
Olha o que João viu. Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. É isso que Jesus está dizendo. Mas calma, que esse não é o fim da visão ainda. João continua: a gente vai ter companhia. Que grandioso dia vai ser esse dia. A gente vai ter companhia angelical. No próximo verso, João fala: todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Todos os anjos, milhões e milhões de anjos, junto com bilhões de cada povo, cada nação, rodeando o trono. É a glória do Cordeiro ali. E os anciãos também, os 4 seres viventes também diante do trono. E eles se prostram sobre o seu rosto e adoram a Deus. Imagina as vozes. Todos os salvos, com todos os anjos, juntos, em volta do trono, o Cordeiro ali. E eles estão dizendo: amém! O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. É o que Jesus está dizendo. Vai chegar o dia que a glória, esse grãozinho, vai ser quase indescritível. Crente, você que entrou desencorajado aqui essa noite, você ouviu isso? Para onde que você está indo? Se você segue o Cordeiro, esse é o seu destino final. A gente não pode ficar desanimado com o desprezo do mundo e nem ficar desesperado com os ataques de Satanás. O mundo vai desprezar a igreja, Satanás vai atacar a igreja, mas no final, a igreja vai triunfar. É o que o Senhor está dizendo. Fraca e pequena aos olhos dos impérios da terra, mas preciosa aos olhos do Senhor. Na consumação, ela será grande. Isso é um decreto do nosso rei, o decreto número 3 do rei dos céus. O decreto número 4 é semelhante a esse. Vem da parábola do fermento, versículo 33. Jesus conta que no reino dos céus, o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher pegou. Uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O decreto número 4 do rei dos céus é esse. Abre aspas: minha igreja pode parecer fraca, mas ela será poderosamente transformada. Ela pode parecer agora fraca, mas ela vai ser poderosamente transformada. As 2 parábolas do grão de mostarda e do fermento estão falando do mesmo aspecto do reino dos céus. Princípios semelhantes. Mas como o professor Carson disse, a ênfase no grão de mostarda é um crescimento extensivo. E a ênfase com o fermento é uma transformação intensiva, intensa. Jesus está mostrando que no final o povo dele vai crescer não só numericamente, sim, aleluia, amém, mais numeroso que o grão da praia, do mar, mais numeroso que as estrelas do céu, mas não só isso, o povo de Deus vai crescer em santidade. O fermento da piedade vai dominar todo o seu ser, filho do reino. Tudo. O fermento, muitas vezes, é usado de forma negativa. Alguns de vocês podem se surpreender. Como é que o Senhor Jesus usa fermentos? Em geral, o fermento é usado de forma negativa na Bíblia. Sim, mas aqui, o contexto claramente mostra que o fermento aqui é
positivo. O que Jesus está dizendo é que assim como o fermento preenche toda a massa e transforma ela em algo grandioso, assim será com a igreja. Na consumação, o fermento da santidade do Senhor vai preencher toda a massa do seu ser, toda a massa da igreja, e a gente vai ser transformado de forma poderosa e gloriosa. Se você está insatisfeito com a atuação do fermento da piedade no seu coração, se você esperava que a essa altura esse fermento devia estar dominando mais o meu ser, quero dizer para você, espere, persevere e espere. O rei nunca erra na receita, nunca. Você pode esperar. Em breve, num piscar de olhos, você vai ser satisfeito com a semelhança do seu rei. É só uma questão de tempo. Está decretado por ele. Então nós seremos um povo completo e um povo completamente santo. Grande em número e grande em santidade. Próximo decreto do Senhor, decreto número 5. No 4, ele decretou que o poder da santidade de Deus é maior do que o nosso pecado e vai dominar todo o nosso ser e toda a igreja. Ele vai triunfar sobre o pecado. Agora, no decreto 5, o reino dos céus diz, ainda assim, aqui, nesse mundo, sempre haverá mal, até que eu volte. Sempre haverá mal, joio, até que eu volte, até o fim dos tempos. Uma aplicação muito popular, talvez seja a maneira como você está enxergando a parábola do joio e do trigo. Uma aplicação muito popular é dizer que na igreja está tudo misturado. O joio e o trigo, então cuidado para não querer muita purificação dentro da igreja. Sempre vai ter joio e trigo na igreja. Sempre vai ter salvos e não salvos. Essa é uma interpretação muito popular do joio e do trigo. Uma segunda interpretação muito popular é que o joio e o trigo está falando de Israel. No povo de Israel tem os incrédulos, que são o joio, e em Israel tem o remanescente fiel, que é o trigo. Eu digo para vocês que Jesus não está falando nem da igreja e nem de Israel. Não é essa a interpretação de Jesus, não foi assim que ele interpretou. O campo que tem o joio e o trigo não é nem Israel nem igreja. Olha o versículo 38. Quem que é o campo? O campo é o mundo. É verdade que a igreja desse lado do céu é imperfeita. Isso é verdade. Mas o assunto que Jesus está tratando aqui não é a impureza da igreja. Ele está tratando da mistura no mundo. Nesse mundo aqui, sempre haverá o bem e o mal, o justo e o ímpio, o crente e o descrente, o joio e o trigo vão viver misturados. E assim como não é possível você pegar um pouco de lama, vocês conseguem, crianças, pegar um pouco de lama na mão e separar a água da terra? Tem como? Não tem como. A mistura é tal que é impossível fazer isso. E a mesma coisa acontece aqui, nesse mundo, não é possível separar. Eles vão estar misturados na sociedade. O que significa que o nosso papel não é arrancar o joio do mundo. Esse não é o nosso chamado. Deus instituiu o Estado para punir o mal. E Deus instituiu o processo de disciplina para que a igreja seja pura. Mas não é o nosso papel, como crentes, eliminar todo o joio da terra. Esse não é o nosso papel. Pedro não deveria ter cortado a orelha do servo do sacerdote. A gente não deve executar vingança. O papel da vingança pertence ao juiz de toda a terra, que é o nosso Deus. Meus amados, Romanos 12:19, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que acontece é que muitos judeus tinham a expectativa que vai chegar o nosso Messias e ele vai julgar imediatamente os ímpios. E ele vai salvar imediatamente o povo de Deus.
Mas Jesus está dizendo, não é esse o meu decreto. O decreto do Rei dos Céus é que enquanto ele não voltar, segunda vinda, consumação, sempre vai existir o joio e o trigo. Então, por que isso é importante? Porque a gente lamenta o mal que ainda acontece nesse mundo. A gente não tem um coração indiferente. Chega uma tragédia para você, a gente lamenta. Mas uma coisa que a gente não quer fazer é pensar que o rei se esqueceu da gente. Ele esqueceu, ele veio aqui, morreu e foi embora. Por que acontece tudo isso, essa tragédia? Por que ele deixa tudo isso? Ele está dizendo, calma, meu povo. Calma, esse é meu decreto, vocês vão ver. No final, vocês vão ver a glória que eu vou mostrar para vocês. Que as tragédias sirvam, na verdade, não para deixar o nosso coração mais frio, mas para aumentar o nosso fervor da nossa oração. Senhor, volta! Volta, Senhor. Que isso afete o nosso coração dessa maneira. Até agora, 2000 anos se passaram. 2000 anos. Tudo bem. Quando o último joio for transformado em trigo, ele vai voltar. O dia da colheita vai chegar. Sexto decreto, sexto e penúltimo decreto. O Senhor Jesus diz, na consumação do meu reino, os inimigos do rei serão destruídos e sofrerão tormento eterno. Na consumação, quando eu voltar, os inimigos do reino serão destruídos e vão sofrer tormento eterno. O versículo 40, vamos ler de novo. O versículo 40 diz, pois, assim como o joio é colhido, jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem, ele mesmo, mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Qual que é a doutrina mais difícil que você acha da Bíblia? Qual que é a doutrina mais difícil? Predestinação? Ou milênio? O milênio? Ou explicar como que entrou o pecado no coração de Adão e Eva? Para você, qual que é a doutrina mais difícil? Conciliar soberania de Deus com a responsabilidade humana? Qual que é a doutrina mais difícil da Bíblia? Essas doutrinas são difíceis, mas nenhuma doutrina é mais difícil do que a doutrina do inferno. O inferno é a doutrina mais difícil da Bíblia. Não porque é difícil de entender, é porque é difícil de receber. É difícil de contemplar. As palavras do Senhor Jesus são assustadoras. Jesus é a pessoa que mais falou do inferno em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Jesus, manso e humilde de coração. O amor de Deus encarnado. Ele falou mais do inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Jesus está dizendo que haverá o dia da colheita. Vai acontecer esse dia. O dia que o joio vai ser separado do trigo. No versículo 40, ele chama esse dia do fim dos tempos. O tempo que, para arrependimento, vai ter chegado ao fim. E assim como Deus fechou a arca no dia de Noé, e só quem entrou na arca que foi salvo, e ficaram de fora milhões de pessoas, e foram julgadas, destruídas. A porta da salvação, Jesus está dizendo, em breve, ela também vai se fechar. E só aqueles que entrarem na arca da salvação, pela fé em Cristo, vão ser protegidos. Todo o restante será destruído. O versículo 41, ele descreve os que serão julgados. Todos os que servem de pedra de tropeço, os que praticam mal. Os filhos do reino, eles expressam o caráter do rei e praticam o bem. Os filhos do maligno expressam também o caráter do pai deles e praticam o mal. E no versículo 42, Jesus descreve esse lugar de tormento, o inferno. Versículo 42, ele fala que eles lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Um lugar de constante sofrimento, que é essa imagem do choro e do ranger de dentes. João Batista disse que esse lugar de julgamento
tem um fogo que nunca se apaga. Em Apocalipse 14, João diz que esse é um lugar que as pessoas vão beber do vinho do furor de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. É o que Jesus está mostrando nesse decreto. O inferno é um lugar real, de sofrimento eterno. Aqueles que se recusam a receber o rei e seguir ao rei, o que vai acontecer é que eles vão ficar presos nesse lugar para sempre. Eterno sofrimento, um fogo que nunca se apaga. Mas a porta ainda está aberta. A porta da arca está aberta. Hoje, ela está aberta. O Senhor Jesus chama todos nós a confessar o pecado. Se você confessa o seu pecado, se arrepende, recebe a Cristo como seu Salvador, que morreu no seu lugar, recebeu a ira de Deus no seu lugar, você entra na arca e você é salvo para sempre. Se você crê que Ele recebeu a ira que você merecia na cruz, Ele promete, você será salvo. É por isso que a doutrina do inferno está na Bíblia, para alertar a gente ver do que o Senhor nos tirou, trazer louvor a Ele e ir até o reino das trevas e falar, saiam daí, venham para cá, o rei está chamando vocês, Ele morreu no lugar de pecadores. Por isso que o Senhor Jesus colocou a doutrina do inferno aqui. Só o Senhor tem poder para transformar joio em trigo. Ele tem poder. O leopardo não consegue mudar as suas pintas. Nós não conseguimos mudar a cor da nossa pele. Mas Deus consegue transformar um joio num trigo. Pecadores, miseráveis, condenados, filhos do reino, vão trazer glória a Ele. Você pode deixar de ser um joio condenado que será jogado no inferno. E você pode ser pego carinhosamente pelas mãos do rei, levado até o celeiro do Pai, para ficar para sempre nesse reino em que o rei vai ser o seu Pai. É o que Jesus está prometendo. E o 7º e último decreto do Rei dos Céus é o outro lado do dia da colheita. O decreto 7 é: na consumação do reino, vocês refletirão, resplandecerão, brilharão com a minha glória, a glória do Rei. Olha o versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol do seu reino. Quando o Senhor Jesus voltar em grande poder e glória com os seus anjos, o nosso processo de embelezamento espiritual terá chegado ao fim. O Espírito Santo, bendito, poderoso, vai terminar a obra dele na alma de cada um dos redimidos do povo de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo. O fermento da piedade vai preencher todo o nosso ser. Cada molécula do seu ser vai ser transformada. E você vai ser santo como o Senhor é santo. E todo o povo de Deus vai ser essa árvore bela, linda, no jardim do Senhor. Naquele dia, no dia da consumação, todas as nossas afeições serão completamente direcionadas só para Ele, para o Rei, só para o Cordeiro, sem nenhum desvio. Nunca mais, nenhuma distração, nunca mais vai acontecer. Todo o nosso pensamento será celestial, nossa sabedoria perfeita, nossa razão purificada, para sempre, para sempre. Bilhões de anos. A única coisa que a gente vai querer fazer é a vontade do Pai. Sempre. Nós seremos santos, como Ele é santo. Que maravilhosa é a obra da salvação desse Deus poderoso. Ele transforma pecadores miseráveis em filhos perfeitos do reino. Cada um de nós, de joio condenado para trigo glorificado. Amém
e aleluia, e glória ao Cordeiro. Deixa eu ler para vocês uma citação do pastor Jonathan Edwards. Olha o que ele fala, olha que coisa linda. Abre aspas. Santidade é a própria beleza e amabilidade de Javé. É a excelência de suas excelências, a beleza de suas belezas, e a perfeição de suas infinitas perfeições, e a glória de todos os seus atributos. Que honra, então, que honra deve ser para uma criatura que está infinitamente abaixo de Deus ser embelezada e adornada com essa beleza, com aquela beleza que é a mais alta beleza do próprio Deus, a santidade. Que honra que o Senhor pega nada como nós, transforma filhos do reino. Esse é o decreto do rei. Nós seremos um povo completo e um povo completamente santo. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Por que no versículo 43 Jesus fala que a gente vai resplandecer como o sol? Por quê? A gente vai resplandecer como o sol porque a gente estará diante de Cristo. É só por causa disso. O resplendor da glória de Deus está nele. Ele, Cristo, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Esse é Cristo. Então, quando nós virmos a Cristo, com toda a beleza e a glória dele, ele vai ser tão belo, tão amável aos nossos olhos, que todos os nossos sentidos vão ser absorvidos pelaquela beleza que está diante de nós, aquela glória. Quando nós virmos a Cristo como Ele é, Cristo vai ser tão desejável, tão precioso para nós, que a gente vai perder instantaneamente qualquer desejo de pecar. Na hora, para sempre. A única capacidade que vai restar na nossa alma, em todo o nosso ser, vai ser a gente se alegrar nele para sempre, por toda a eternidade, com uma alegria indizível e cheia de glória. O nosso resplendor, brilhante como o sol, vai ser um reflexo do resplandecer da glória de Cristo. Você vai ser como um espelho. Então a glória do Cordeiro vai fluir do trono na sua direção e você, agora santo, vai refletir, resplandecer essa glória em todas as direções no reino. E qualquer lugar que você olhe, o que você vai achar é glória. Glória, só glória. Não a nossa, a dele, a do Cordeiro. Tudo vai ser um grande sol. E como é que eu fico desencorajado aqui nessa vida, se é para lá que a gente está indo? Meu irmão, essa verdade é suficiente para carregar você pelas provações mais terríveis. No dia da consumação, a gente entrará num estado eterno de amor, alegria e paz. No dia da consumação, nosso reino, o reino dele, o reino que ele vai dar e que ele reina para sempre, toda a nossa alma vai ser inteiramente consumida por um desejo de santificar o nome dele. E tudo que não for santificado vai ser expulso da presença de Deus. O maligno e os filhos do maligno vão ser lançados para fora do reino, no lago de fogo. Mas os filhos do reino serão aperfeiçoados com a santidade do próprio Deus. E nesse dia, Deus será tudo em todos. Esse é o 7º decreto do rei. E assim você vai resplandecer com a glória do sol. Esse decreto é tão certo que ele selou esse decreto com o sangue dele. Eu não sei se você já reparou nisso, mas quando o Senhor Jesus estava pregado naquela cruz, o último grito dele foi: está consumado. Quando ele falou isso, está consumado, dentro desse está consumado estava a garantia da consumação do reino.
Versículo 13:43, estava lá dentro, quando ele falou, está consumado. Eu garanto com o meu sangue, tão certo quanto a minha morte e a minha ressurreição. Vou espalhar a glória do meu Deus, quando eu voltar. A consumação, esse dia bendito que está chegando. Apocalipse 1:5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o Deus e Pai dele. A ele a glória e o domínio para sempre. Amém. Amém. Então esses são os decretos do Rei dos Céus. Ele inaugurou, mas ainda não consumou. Por isso, espere oposição nessa vida, não se surpreenda. Por isso que a igreja parece pequena, mas vai se tornar gloriosamente grande. Ela parece fraca, mas vai se tornar poderosamente transformada através do Espírito Santo. E até que ele volte, haverá, sim, mal no mundo. Mas na consumação do reino, no dia da colheita, no fim dos tempos, todo o mal será lançado fora. E o Senhor Jesus vai triunfar em glória. E essa glória dele vai ser refletida por você, como o sol. Esses são os decretos do Rei dos Céus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Rei dos Céus, Senhor Jesus, a gente louva o Senhor pela tua autoridade, teu poder de decretar o fim desde o início. O nosso pedido é por perseverança, alegria, fé, esperança. Senhor, a gente quer trazer glória ao teu nome. O Senhor é o Rei da glória. O Senhor é o nosso Deus gracioso, que faz o teu povo chegar até o teu reino. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.